E o Flamengo tá na semifinal do Campeonato Carioca. Quem diria, hein? Futebol é muito louco, né? O Flamengo tava na boca ali para ser eliminado, para entrar lá no Grupo X, quadrangular da morte, lá para disputar, para não cair, para não ser rebaixado no Carioca. De repente consegue se classificar, vence o Botafogo ontem 2-1 no Engenhão e agora vai enfrentar o Madureira na semifinal. Deve enfrentar na final o Vasco ou o Fluminense. O Fluminense ainda joga com o Bangu, ainda tem que eliminar o Bangu, tem que vencer o Bangu. A tendência é que o Fluminense passe pelo Bangu e passe pelo Vasco também, né? A tendência é que a gente veja uma final Fla-Flu. Mas tem muita coisa para rolar ainda. Vamos falar primeiro do que rolou ontem, para depois a gente falar do que vai rolar mais para frente, beleza? Vamos fazer o seguinte, vai deixando o like aí, se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta na volta. Vamos falar de tática? E aí, deixou o like no vídeo? Deixa o like aí, compartilha, hypa, vamos comentar aqui também pra gente bater um papo nesse vídeo aqui pós-jogo de uma partida que foi muito rica taticamente. Felipe fazendo uma mudança bem grande, bem significativa nesse time, tá? Felipe trazendo, importante falar sobre isso, tá? Um time reserva a campo, priorizando a disputa da Recopa quinta-feira lá contra o Lanús. Então o Flamengo foi com, em tese ali, dois titulares só. Dois titulares. Paquetá e também o Pulgar. O resto, em tese, a gente está falando de jogadores reservas, tá? Então o Felipe poupou ali, segurou, deu uma segurada ali na turma que ele acha que faz mais sentido escalar no jogo que vale mais. O que vale mais é a Recopa quinta-feira. O Carioca vale menos, tá? Bom, vamos lá. O Felipe fez algumas mudanças bem significativas, como eu já falei. Eu vou mostrar agora para vocês aqui a escalação do Flamengo, a escalação também do Botafogo, para a gente entender mais ou menos como é que esses times foram a campo. E depois, claro, imagens, muitas imagens, tá? Vou trazer muito conteúdo aqui para poder explicar direitinho o que aconteceu nesse jogo, em que o Flamengo foi muito bem, especialmente no primeiro tempo, tá? Então vamos lá. Escalação do Flamengo: André, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas. Sim, o Flamengo jogou com três zagueiros, galera. 3-5-2. No meio, um tripé com Pulgar, Paquetá e Carrascal. Royal e Lino eram os alas. O Lino jogou de ala. O Lino montou uma linha de 5. O Ayrton Lucas jogou como um zagueiro, sim. Tá? Vou mostrar isso pra vocês já já, quando eu for trazer os vídeos. E uma dupla de ataque com Bruno Henrique e Plata, tá? Como é que esse time se estruturou? Como é que esse time se estruturou em bloco médio e bloco baixo, tá? 5-4-1. Rafa, mas eu não vi isso aí. É porque o Flamengo quase não entrou em bloco médio e bloco baixo. O Flamengo amassou o Botafogo no bloco alto. Então isso aqui realmente foi muito raro, deu para ver ali em momentos muito pontuais do primeiro tempo. Depois no segundo até muda a estrutura e vou mostrar para vocês já já. Botafogo foi para campo com essa escalação aí: Neto, Vitinho, Bastos e Barbosa. O Vitinho que estava jogando como ala, o Matheus Pontes não pôde ir a campo, o Vitinho veio aqui fazer esse zagueiro. O Anselmo, Martim Anselmo, técnico do Botafogo, está usando o lateral direito como zagueiro, então traz o Vitinho aqui para jogar como o zagueiro ao lado do Bastos e do Barbosa, e estrutura aqui esse 3-5-2 também com os alas Vidalba e Alex Telles, no meio Newton, Danilo e Barreira, e a dupla de ataque Matheus Martins e Montoro. Ele não quis sacrificar ali, digamos assim, o Arthur Cabral, tá? Ele poupou o Arthur Cabral porque quarta-feira o Botafogo tem um jogo muito importante lá contra o Nacional Potosí na Bolívia, lá em 4 mil metros de altitude, e o Martim Anselmo, para mim, acho até que dobrou a aposta de uma forma assim que eu acho que foi exagerada. Eu acho que ele poderia ter poupado mais gente aqui. Tem muito titular nesse time aqui. Tinha alguns desfalques, tá? Mas tem muito titular. Danilo, né? O próprio Vitinho, o Telles, o Montoro, o Newton, o Barbosa, jogadores importantes que foram a campo e vão ter que jogar de novo lá no Alto do Morro, lá em Potosí, quarta-feira. Não adiantou, não deu certo, tá? O Botafogo tem algumas qualidades sim, que eu tinha falado para vocês na primeira fase de construção, e o Felipe, sabendo disso, montou um bloco alto muito forte. O time defendia num 5-3-2, e eu vou mostrar isso para vocês melhor a partir de agora com as imagens. Vamos lá então, e a gente precisa falar do Flamengo pressionando muito o Botafogo e dos encaixes de marcação do Flamengo, que já ficaram bem claros quais seriam desde o início, tá? Então você tinha aqui o Plata no Bastos, tá? Você tinha o Carrascal no Barbosa, você tinha o Paquetá no Newton, o BH no Vitinho, tá? E a gente vai seguir aqui, a gente vai ver o Emerson Royal saltando sempre aqui no Telles e o Pulgar
encaixando no Danilo. Marcação individual, o Flamengo subiu muito essa marcação individual no pressing, né? Esse pressing que é individual, 100% individual, sem sobra, arriscou bastante. Sim, o Felipe arriscou e, na minha opinião, deu certo, tá? Muito mais crédito do que débito. Então, eu gostei muito dessa marcação alta do Flamengo, funcionou muito e o Botafogo não conseguia jogar. Vamos lá, olha só, o Telles aqui conseguindo tirar um drible aqui, sofrendo a falta. De novo, o mesmo encaixe aqui, tá vendo, ó? Bem encaixadinho, ó. Pulgar no Bastos, o BH lá no Vitinho, o Paquetá de novo aqui no Newton, o Carrascal tá referenciado pelo Barbosa, tá? Então tava bem claro como é que era esse encaixe, e esse encaixe tirou o jogo do Botafogo completamente, o Botafogo não conseguiu jogar, e quando a bola rodava aqui do lado direito, vinha aqui pro Vidalba, né, que jogou como ala direito, tá? O Lino saltava nele, o Lino ficava mais recuado justamente porque ele encaixava no Vidalba, que jogava mais avançado. Então, como o encaixe do Lino estava mais avançado, o Lino jogava mais recuado, e aí ele estava também mais próximo da linha de 5 lá que ele fechava quando o time entrava em bloco médio e bloco baixo. Tá? Então, muito bem organizado o Flamengo sem a bola, muito bem estruturado. E aí, gente, o que a gente viu foi o Botafogo não conseguindo jogar. Olha só, o bloco alto pressionando, bola vinha para o Telles, ele já vai jogar essa bola aqui para fora. E assim, foi open bar de situações como essa aí. Botafogo não conseguindo sair, tá? Vou mostrar vários lances para vocês, tá? Vários. Olha aqui de novo, bola no Neto e vamos falar de novo que é importante a gente repetir. Eu mostrei aqui para vocês no pré-jogo. Botafogo tem uma primeira fase de construção muito boa. O time sai muito bem com a bola por baixo, construindo com muita intencionalidade, com muitas dinâmicas, e o Flamengo simplesmente acabou com essa primeira fase de construção do Botafogo, tá? Mais uma vez aqui, ó, Barbosa tenta driblar, Telles joga para frente, Montoro domina e erra. O time começa a perder confiança, né? Começa a errar. Até os jogadores mais qualificados aqui, o Telles jogando a bola para fora, o Montoro errando aqui tecnicamente também, tá? E o Flamengo se estruturou para sair com a bola nesse 3-3-4 aqui, tá? O Royal tá um pouquinho mais baixo aqui nesse momento, mas eu particularmente considero um 3-3-4 porque Royal e Lino, os dois alas, ficavam avançados, a dupla de ataque Plata e BH, e você tinha esse tripé aqui, Pulgar, Carrascal e Paquetá. O Felipe fazendo uma mudança muito grande em relação ao que ele costuma fazer. Ele normalmente usa o volante para baixar, quando ele usa só um pivô, né? Normalmente ele usa o duplo pivô, vocês sabem disso, né? Quando ele usa um só pivô, ele baixa um dos volantes e abre o lateral. Aqui ele tinha, de novo, um lateral, entre muitas aspas, Ayrton Lucas, que jogou ontem como zagueiro, então ele tinha 3 homens da linha defensiva aqui para sair jogando. O volante, o primeiro volante aqui no caso, o Pulgar. Ontem o Flamengo teve de fato um primeiro volante, um camisa 5, e tinha esse tripé com esses dois médios aqui, o Carrascal e o Paquetá. E o Felipe fazendo mudanças aqui bem significativas que deram muito certo, tá? Vou mostrar para vocês, obviamente, tudo em detalhes durante esse vídeo aqui, tá? Então, o homem livre era o BH. O Botafogo tinha muita dificuldade de marcar essa zona do campo aqui. O BH recebia a bola com muita liberdade aqui, tá? Uma pena que o BH, mais uma vez, não tenha conseguido dar sequência às jogadas, né? Ele teve muita dificuldade de dar sequência às jogadas, então até por isso o Flamengo não teve mais volume e não criou mais chances, tá? O homem livre era o BH, ele vai achar que o tapa para o Lino vai receber essa bola aqui, e o Flamengo mais uma vez, como eu sempre digo para vocês, né, isso aqui o Felipe manteve, tá? Isso aqui realmente é algo que sempre acontece e o Felipe manteve. O lado esquerdo muito denso, né? A gente está mostrando aqui para vocês agora sete jogadores numa zona muito próxima ali da bola, né? Numa zona muito pequena, digamos assim. Então, o Flamengo, como sempre, pesando o lado esquerdo, lado de muita associação, de muita tabela curta e deixando o lado direito lá para profundidade, para força do lado do Royal, tá? Então aqui o Flamengo conseguindo tabelar. E, gente, o Lino, tá? Bom jogar aqui do Lino, né? Recebe, vai achar que o passe pro BH, o BH vai cruzar muito forte, tá? O Lino fez um bom primeiro tempo, sim. O Lino começou a amassar a bola de uma forma absurda no segundo tempo. E sim, errou muito, eu vou mostrar para vocês. Mas o primeiro tempo do Lino foi bom, ele gerou muito jogo aqui, quase não perdeu bola, trabalhou muitas jogadas por aqui, tá? Só que no segundo deu pane, deu tela azul, tá? Bom, vamos lá. O Flamengo aqui pressionando de novo, ó. Tá? O Neto tentando jogar essa bola aqui pro Danilo, se eu não me engano, e o Danilo jogando essa bola para lateral. Então, os caras mais qualificados do Botafogo com dificuldade, porque o Flamengo não deixava o Botafogo jogar, tá? Mais um bloco alto, agora o Telles tentando achar aqui, e aqui teve mérito do Botafogo sim, o Plata erra esse domínio aqui, ele se enrola um pouquinho com o Pulgar, o Danilo vai bem, e aqui o Botafogo finalmente conseguiu sair, conseguiu furar, tá? Então, assim, gente, o bloco alto, eventualmente, ele é furado também, tá? O bloco alto foi muito bem, mas não é porque foi bem
que não é furado. O bloco alto do Jesus também em 19, que era um baita de um bloco alto, né, que sufocava os adversários, também era furado de vez em quando, tá? Não vamos viver essa utopia de achar que o time tem que ser perfeito. De vez em quando vai furar porque você vai perder uma dividida, vai errar um domínio. Foi o que aconteceu aqui. O Botafogo conseguiu avançar. Foi o primeiro avanço aqui do Botafogo no jogo, tá? E aí, conquistando aqui um escanteio, o Flamengo conseguindo afastar, tá? Agora a gente vai ver finalmente aqui o Flamengo entrando em organização defensiva, tá? Organização defensiva bloco médio, bloco baixo, né? O Flamengo entrava em organização defensiva no bloco alto, mas agora no bloco médio, bloco baixo, o Lino ali compondo a linha de 5, tá vendo ali? Royal, Danilo, Vitão, Ayrton e Lino. Lino jogou como um ala ali, tá? E o Flamengo montava esse 5-4-1. O Carrascal tá um pouquinho mais avançado aqui, porque também não é um monte de robozinho, né? O jogo é dinâmico, então ele tá um pouquinho mais avançado, mas era uma linha de 4 aqui também. E só o Plata que ficava ali mais à frente, mas volto a dizer, isso aqui quase não aconteceu, a gente quase não viu isso aqui, porque o Flamengo quase não entrou em bloco médio, bloco baixo, porque o bloco alto sufocou absurdamente o Botafogo durante o jogo todo, tá? Aqui de novo o Flamengo achando esse passe por dentro, o Ayrton foi muito importante nessa construção, achou muito esse espaço, inclusive de direita, né? O Ayrton que não costuma ser tão bom nesse espaço aqui por dentro, né? O Botafogo deixava muito espaço aqui nessa primeira pressão, a bola entrava o tempo inteiro nas costas dessa primeira pressão, tá? E aí o BH recebia com liberdade e, como eu já falei, ele era homem livre, achando aqui de novo o Lino trabalhando essa bola aqui, achando o Plata, e o Flamengo vai conquistar o escanteio aqui, e nesse escanteio vai ter o cabeceio do Paquetá, preciso pausar aqui para não tomar direito autoral, vocês sabem como é que funciona, né? Nesse escanteio aqui vai ter o lance que o Paquetá vai dar a cabeçada que quase vai ser gol, né? E olha só, vai ter o tiro de meta do Botafogo, tá? Então, como é que tudo está conectado, está tudo ligado, né? O Flamengo consegue criar uma boa jogada, consegue gerar um escanteio, o escanteio gera uma finalização, a finalização gera um bloco alto e o bloco alto gera um gol, porque o Flamengo amassa mais uma vez, o Botafogo tenta sair jogando, reclamaram de falta nisso aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não quer contato, vai jogar vôlei, vai jogar tênis, né? Agora, futebol, esporte de contato, não dá para ficar reclamando de falta nisso aqui, né? Não faz nenhum sentido. Boa jogada aqui, Flamengo conseguindo acelerar, Botafogo deixando aqui a frente da área muito livre aqui para o Paquetá, bom passe do BH que temporizou, Paquetá dando tapa ali de sinuca, aquela tacadinha de sinuca no cantinho, né? E teve dancinha do Paquetá. Primeiro gol do Cria na sua volta ao Flamengo. Como é bom ver o Paquetá feliz. Esse gol é muito importante, vai ganhar confiança, vai ajudar muito aqui no trabalho do Paquetá, na sequência do trabalho do Paquetá no Flamengo, tá? Agora repara como é que futebol de alto nível, futebol de alto desempenho, esporte de alto desempenho, ele é feito de detalhes, né? Aqui o Lino, vou mostrar aqui para vocês, vou destacar aqui para vocês, ó, ele tinha terminado a jogada mais por dentro aqui, foi uma jogada que ele terminou mais por dentro. E aí ele tá fora da posição dele. E aí ele não quis trocar ali, fazer uma troca com o BH, ele quis voltar para a posição original, e aí ficou um pequeno desencaixe aqui, tá? E aí o Botafogo teve um pouquinho mais de liberdade para sair jogando, ó, o Plata, perdão, né? O Plata que vai ficar com 2, porque houve esse desencaixe, o Lino ainda estava voltando para a posição original dele. Mesmo assim, o Flamengo ainda conseguiu pressionar, o BH quase rouba a bola, só que o Botafogo fica com essa bola. O Danilo, que é muito bom jogador, acha esse belíssimo passe aqui. E sim, o Botafogo conseguiu furar mais uma vez aqui o bloco alto do Flamengo. Naquele detalhe que eu mostrei ali para vocês, acontece, tá? Acontece. O bloco alto eventualmente é furado. Ah, Rafa, mas o Flamengo se arrisca demais fazendo esse bloco alto. Você prefere que o Flamengo jogue com bloco médio, bloco baixo? Eu não. Eu particularmente prefiro o bloco alto, prefiro esse risco, né? Prefiro esse risco. Para mim faz muito mais sentido, né? E aí, gente, olha essa jogada aqui. Tem gente que jura para mim que esse time não joga bola. Tem gente que jura que esse time não joga bola. Então, olha só isso aqui, ó. Do Royal pro Danilo, do Danilo por dentro aqui, continuando no Royal. O Royal dá um driblezinho bonito, Pulgar de primeira, Carrascal dá no Paquetá, Paquetá de primeira no Carrascal. Que coisa feia, né? Que futebol feio, né? Que coisa, né? Olha, sinceramente, eu não consigo entender essa turma não, tá? Do Carrascal aqui pro BH, PH no drible e o Flamengo avançando. Então, se o Botafogo tinha dificuldade de avançar, o Flamengo não tinha, tá? Muito mérito do Flamengo, que tinha uma construção muito bem trabalhada, como geralmente tem esse time do Felipe, né? E o Botafogo também dava os seus espaços ali, também vacilou bastante nesse bloco alto aí, muito descompactado, desorganizado, né? Aqui a gente vai ver o Flamengo mais uma vez subindo o bloco, tá? E aqui o BH roubando a bola do Vitinho. Mais uma vez o Flamengo incomodando a saída de bola do Botafogo e conseguindo
amassar o time do Botafogo, né? Que não vai conseguir sair, ó. Chutão do Botafogo e o Flamengo retoma a posse de bola. Essa foi a tônica, esse foi o roteiro do primeiro tempo, basicamente inteiro. O Botafogo não conseguindo jogar, tá? Aqui a gente vai ver mais uma construção do Flamengo. Mais uma vez aqui, ó, o BH é um homem livre. Mais uma vez o Botafogo vai avançar as peças, mas vai ficar muito espaço aqui entre o Barreira e o Vidalba. Às vezes era entre o Vidalba e o Vitinho, mas especialmente entre o Barreira e o Vidalba aqui, como vocês estão vendo, ficava esse espaço aqui, e o Ayrton achava esse espaço com muita naturalidade nas costas dessa primeira pressão, o BH recebia com muita liberdade, mas uma pena que o BH acabou não sendo mais efetivo um pouquinho, né? Aqui o Ayrton conduzindo, perdão, avançando, né? Ultrapassando, né? Sem bola aqui para dar opção. O Flamengo conseguia avançar com muita fluidez, com muita naturalidade, só que acabou não sendo tão efetivo assim em último terço, muito por conta da dificuldade de tomar a decisão de alguns jogadores, né? Lembrando que esse é o time reserva do Flamengo, tá? Esse é o time reserva do Flamengo, tá? Aqui o Botafogo vai conseguir sair mais uma vez, foi a terceira vez que conseguiu sair, e não porque o bloco alto estava desencaixado, desestruturado, mas aqui por mérito do Danilo, que tirou um coelhinho da cartola, conseguiu achar um drible aqui, achou a bola pro Neto, isso deu uma desmontada no bloco alto, e aí tem um passe aqui bonito também nessa situação aqui, tá? E aí eu vi até muita gente falando assim, não, aqui tem que fazer a linha de impedimento. Gente, aqui a bola tá descoberta, tem que correr para trás, tá? Parem, simplesmente parem com essa mania de falar que o jogador, que o zagueiro tem que andar para frente e deixar impedido. Isso é quando a bola tá coberta. Aqui a bola tá completamente descoberta, você tem que correr para trás, tá? Por favor, parem com essa história de tem que andar para frente e deixar impedido, tá? Parem com isso, simplesmente parem, tá? Aqui a bola na profundidade, o Vitão acaba perdendo na corrida para o Matheus Martins e o Matheus erra aqui essa finalização, perde esse gol. Mais uma vez a bola vai entrar exatamente naquele intervalo ali que eu falei para vocês, né? Entre ali o Barreira e o Vidalba. Agora vai entrar pro Lino e não pro BH. O Lino vai dominar aqui, vai conseguir achar o BH vai errar o passo. O BH estava com dificuldade de dar sequência, como eu já falei. Então o Flamengo realmente não teve mais volume por causa do penúltimo passe, muitas vezes o último passe também, tá? Aqui o Vitão achando mais uma vez o passe por dentro. O Flamengo que tinha esses dois camisas 8, né? Carrascal e Paquetá, Vitão achando esse passe aqui de novo nas costas dessa primeira pressão do Botafogo, o Flamengo conseguindo disponibilizar muito bem as peças nos locais certos, né, nas zonas corretas do campo, e o Botafogo também não conseguindo achar essa interceptação, não conseguindo realmente fechar essas linhas de passe. Então, uma soma das duas coisas deu muito volume de jogo para o Flamengo, tá? Aqui o tempo e o espaço que o Carrascal vai ter, vai achar que o BH vai levar essa bola aqui para frente, para o Lino, tá? O Lino vai fazer essa bola circular por aqui, o Paquetá vai achar que o Royal, e aí eu falei para vocês de penúltimo passe, né? Aquela dificuldade de dar o penúltimo ou o último passe, aqui o Royal vai pecar no cruzamento, né? O cruzamento vai ficar muito alto aqui para o Lino, né? E aí o Flamengo não vai conseguir aproveitar essa boa progressão, né? O segundo tempo começa mais ou menos do mesmo jeito, tá? Você tá vendo aqui que o Plata vai encaixar no Barbosa, aqui, perdão, no Bastos, que era o encaixe dele, né? O BH já tá referenciando aqui o Vitinho, tá? E o Botafogo vai de chutão, né? Vai de chutão, vai tentar dar chutão, tenta enfrentar menos esse bloco alto do Flamengo, vai de chutão, mas o Flamengo fica com a bola e o Flamengo continua então com volume, com posse, tá? Aqui o Ayrton mais uma vez vai achar um passe aqui por dentro, o Pulgar vai conseguir acionar ali o Lino, e aí o Lino começou a amassar a bola. O Lino, volto a dizer, foi bem no primeiro tempo, não foi brilhante, não foi espetacular, mas não foi mal. Gerou muito jogo, quase não perdeu a bola, que de repente ele começou a dar canelada, tá? E aí essa primeira canelada, aqui, esse primeiro erro dele, já gera uma situação pro Botafogo. O Botafogo tem volume, tem ataque. Mais uma vez aqui, ó, o Ayrton conseguindo achar de direita aqui o BH, né? Como essa primeira pressão do Botafogo estava falha e como o Ayrton estava achando também com muita lucidez esses passes aqui pro BH, né? O BH vai conseguir progredir, tá? E o Lino vai aqui controlar um pouquinho mais o jogo. O Flamengo circulava a bola de um corredor para o outro, sabendo que o Botafogo tinha uma linha de 3 só, né? 5-3-2. Você circula essa bola rápida, você vai conseguir achar espaço exatamente onde vocês estão vendo aí na imagem, porque uma linha de 3 é muito curta, então ela não vai conseguir cobrir muito bem a frente da área. Então o que acontece aqui? Passe do Pulgar para o Carrascal, só que o Carrascal joga essa bola por cima, né? Então, ou a finalização estava sendo errada, ou o penúltimo passe, ou o último passe, mas tática, coletivamente, o Flamengo estava dando um banho no Botafogo, tá? E aí, aqui, restava para o Botafogo o quê? Tentar finalizar de longe, né? Uma boa finalização que, se eu não me engano, foi do Newton, né? Aqui, o Ayrton Lucas achando o Lino, e o Lino tinha aqui a possibilidade de jogar de primeira para o BH. O Lino sabe fazer esse passe, até gosta de fazer. Só que aqui, volto a dizer, deu pane aqui, deu tela azul, e ele errou aqui na tomada de decisão, domina essa bola, a pressão chega, e aí quando ele vai fazer o passe, já tinha chegado aqui o Vitinho, já consegue botar o pé nessa bola, e aí
A bola fica aqui para o Botafogo, que avança mais uma vez. O Botafogo vai nessa situação aqui conquistar o escanteio, que é o escanteio que vai gerar o gol. Então, você vê de novo como é que futebol de alto nível é definido no detalhe. Um errinho ali do Lino, de tomar decisão, gerou uma situação que acabou por gerar um escanteio para o Botafogo, e o Botafogo vai fazer o gol aqui no escanteio. Não gostei da ação do Pulgar, né? E também do Andro, né? Pulgar que tenta atrapalhar aqui, mas tenta atrapalhar muito pouco, né? Assim, tem que subir, tem que saltar junto, né? Esse movimento aqui de tentar atrapalhar só botando o corpo assim, mas sem saltar, não é o bastante, é pouco, né? Então o Pulgar acabou indo de, entre aspas, vilão a herói. Vocês sabem que ele vai fazer o gol da vitória, obviamente, né? Mas pecou aqui, pecou. Tem que saltar junto para atrapalhar, tá? E o Andrew também, um pouquinho avançado demais, né? Um pouquinho adiantado, a bola cai ali por trás dele. Achei que ele deu mole aqui, tá? E aí, o Lino, de novo, mais uma vez aqui. E assim, é impressionante a fase do Lino, porque ele faz um bom primeiro tempo, mas de repente dá a tela azul e começa a errar, né? Não custa muito para ele entrar numa espiral negativa, né? Que coisa doida que tá acontecendo aí com o Samulino, tá? Erra mais uma vez e o Botafogo cria uma chance perigosa aqui por conta do erro dele. E aí o Felipe tira, né? Tira o Lino, bota o Arrasca, tá? E também bota aqui o Cebolinha, tira o Lino e tira o BH também, que não estava bem, né? Então saem ali os dois que estavam com mais dificuldade de gerar jogo, especialmente nesse segundo tempo aqui, né? Cebolinha e Arrasca entram, tá? E aí o Flamengo vai tentar trabalhar com mais calma. Só que aqui tem uma situação que o Pulgar deu uma cochilada aqui, o Montoro flutuou, o Pulgar não perseguiu, tava todo mundo encaixadinho, cada um no seu, só que aqui o Pulgar acabou dando uma cochilada, né? E o Montoro conseguiu receber com muito tempo e espaço, foi algo raro nesse jogo aqui, né? E aí ele vai girar, vai jogar, vai conseguir achar um passe bonito aqui na profundidade. E aí o Flamengo, nesse momento, tá aqui, ó, o Barreira conseguindo vencer o duelo físico aqui contra o Ayrton Lucas. Passa para trás, o Montoro, joga muito esse Montoro, hein, cara. Olha esse passe que ele deu aqui pro menino que entrou lá, me esqueci o nome do menino que entrou agora no segundo tempo. Finalzinho do primeiro tempo, no lugar do Danilo, né? E finaliza ali para fora, tá? Jogada perigosa por conta de um errinho também. Um desencaixezinho de marcação gera esse tipo de situação. Futebol de alto nível, esporte de alto nível é decidido no detalhe. O Pulgar deu uma cochiladinha ali, tá? E poderia ter custado caro, tá? Aqui a gente tá vendo o Flamengo um pouquinho ansioso em alguns momentos. Nessa fase aqui do jogo, né? O Flamengo ficou um pouquinho ansioso, começou a errar, tá? Alguns erros técnicos. Aqui a bola chega pro Cebolinha. Ele tenta o passe por dentro aqui, mas o Flamengo perde a posse de bola, tá? Então o Flamengo fica com menos volume, começa a ceder um pouquinho mais de contra-ataque pro Botafogo. Olha lá, o Vitão tendo que jogar essa bola para fora, então perde volume, perde território, não consegue mais ser tão dominante, né? O Botafogo deixou de estar nas cordas também porque o Flamengo começou a errar mais ainda tecnicamente do que já estava errando até no primeiro tempo. Cedeu muito aqui a posse de bola. Aqui o Ayrton vai dar uma acelerada aqui, ó, desnecessária, uma bola longa aqui desnecessária aqui pro Arrasca, tá? Então o Flamengo nesse momento aqui realmente pecando bastante. Aqui a bola vai chegar pro Cebolinha muito curta, né? Mais um passe do Ayrton que não foi bom. O Ayrton que vinha muito bem, nesse momento aqui também baixou muito aqui a qualidade do jogo do Ayrton sem bola, especialmente, né? Com bola, perdão. Então, ele pecando aqui um pouquinho ansioso. O Flamengo passou um momento de um pouco de dificuldade aqui realmente nessa fase aqui do jogo, tá? Mas isso vai mudar já já, tá? O Flamengo tentando pressionar aqui, tá? Agora vai entrar Luiz Araújo e Everton Araújo, da família Araújo, né? O Luiz e o Everton entrando, e aí o Flamengo dá uma estancada na sangria, digamos assim, volta a produzir o seu melhor futebol, tá? Aqui a bola chegando pro Royal, tá? Ele vai dar o tapa aqui pro Paquetá. O Paquetá já tá jogando aqui como um falso 9, já tá como dupla de ataque aqui do Arrascaeta, tá? E para aquela turma que diz que o Paquetá não pode jogar de costas, que horror! Como é que pode o Paquetá jogar de costas, né? O Paquetá pode jogar de costas, pode jogar de frente. É só ele estar com um pouquinho mais de confiança, é só ele pegar um pouquinho mais o ritmo, tá? E não vai demorar muito, ele vai começar a desfilar todo o talento dele. Então olha aqui o Paquetá de costas e, se eu não me engano, de direita, ó, de direita, achando aqui o Luiz, tá? O Luiz entrou bem, né? Entrou bem, achando que o passe pro Royal, o Flamengo conseguindo conquistar escanteio, então, conseguindo de novo ganhar território, ter volume de jogo, tá? O Flamengo voltando a conseguir avançar. Aqui a mudança que o Felipe fez, manteve a linha de 5, você está vendo o Cebolinha fazendo exatamente o mesmo papel que o Samuel Lino fez, tá? Só que aqui um 5-3-2, para não ter que baixar o Arrasca aqui nessa linha de 4. Você tem aqui o Everton Araújo, que vai cobrir muito espaço, que pode ser um cara que vai compor essa linha de 3 muito bem. Você tinha Luiz, Pulgar e Everton Araújo compondo essa linha de 3, tá? E aí
Arrasca e Paquetá mais à frente, e o Flamengo conseguiu neutralizar bem aqui o Botafogo nesse momento. Olha aqui o Everton andando para frente, o Arrasca também, o Paquetá, o Everton encaixando aqui, obrigando o passe para trás, tá? O Neto vai ter que dar um chutão aqui. Então o Flamengo voltou a conseguir pressionar, o Botafogo voltou a ter dificuldade, voltou a ter pouco volume de jogo, voltou a não conseguir ter posse, porque o Flamengo conseguiu encaixar de novo aqui com a entrada do Luiz, do Everton Araújo especialmente, cobre muito campo, salta muito bem, tá muito bem sem bola, né? Ele é muito bom nos comportamentos defensivos, e aqui o Flamengo voltando a ter posse. Aqui, mais uma vez, o Flamengo promovendo uma mudança, o Felipe promovendo uma mudança aqui, né? O Flamengo voltando a usar aqui o duplo pivô, fazendo 3+2, para pesar o corredor central e libertar espaço no corredor lateral. O Flamengo pesa aqui, deixa bem denso o corredor central, para libertar espaço no corredor lateral, para poder ter uma situação de tempo e espaço para o Luiz Araújo, tá? Então, olha só, trabalhou a bola, deixou o Luiz aqui com tempo e espaço, ele pode girar e jogar aqui, pode achar um drible, girar e jogar, ele basicamente consegue girar aqui e achar o passe pro Paquetá, ó, tá? E o Paquetá de novo de costas, de novo de direita, acionando o Luiz, e o Flamengo progredindo nesse pivô que o Paquetá sabe fazer muito bem. Aqui o Luiz tenta o passe pro Arrascaeta, se eu não estou enganado, né? Só que o Bastos consegue aqui botar o pé na bola no último momento, tá? O Botafogo agora vai tentar aqui uma bola longa, o Flamengo controlando bem aqui, tá? O Flamengo estava controlando muito bem, como eu já falei, os contra-ataques, as transições do Botafogo, passou a ter de novo o controle do jogo, e aí o Botafogo vai adiantar um pouquinho suas peças, tá? E vai adiantar mal de novo, né? Muita gente aqui, ó, à frente da linha da bola nesse momento, tá vendo? E o time mal distribuído, o Flamengo conseguindo achar aqui uma situação de muito tempo e espaço para Cebolinha, tá? Muita liberdade aqui para Cebolinha conseguir dominar e avançar. Botafogo muito desorganizado aqui, tá? Cebolinha vai avançar, vai achar o cruzamento, Botafogo vai ceder aqui o escanteio, né? E aí no escanteio, jogadinha ensaiada, claramente uma jogada bem trabalhada, Flamengo pesando aqui o primeiro pau para atrair essa marcação do Botafogo para o primeiro pau, e aí o cruzamento é feito, o Pulgar tá ali no segundo pau, claramente algo ensaiado, né? Trabalhado, ele cabeceia, o Neto defende, dá rebote e ele consegue cabecear de novo pro gol e fazer o 2-1, sai pro abraço, todo mundo comemorando, ele vai fazer a comemoração ali, ó, pulando junto com o Felipe, uma festa muito grande. E aí o Botafogo vai tentar, ó, jogo de força aqui, né? Já coloca o Barbosa como centroavante aqui, junto com o Arthur Cabral também, vai tentar ganhar na bola longa aqui, vai tentar ganhar a primeira, a segunda bola, tá? E aí esse passou a ser o jogo do Botafogo nessa reta final, até conseguiu aqui, ó, nessa jogada avançar, né? Então a ideia era avançar, ganhar terreno a partir da primeira bola, consegue aqui, né? E aí o Felipe logo entende, né? E coloca o Léo Pereira para ter mais estatura, para vencer mais primeira bola, para defender melhor a área, para defender melhor também os cruzamentos dentro da área. O Felipe foi rápido na mudança aqui de colocar o Léo Pereira, tá? Então ele entra aqui para manter a linha de 5. O Flamengo não mudou a estrutura, continuou mantendo a linha de 5. O Ayrton é que vem fazer a ala, tá? O Paquetá sai, o Léo Pereira entra, e aí o Cebolinha vai jogar mais à frente, tá? Com o Ayrton Lucas fazendo aqui a ala, o Léo Pereira aqui achando essa bola aqui pro Arrasca, né? O Arrasca conseguindo dominar, Cebolinha aqui com o Arrasca, né? Trabalhando com o Carrascal e finalizando aqui essa bola para fora. E aí o final do jogo foi o Flamengo tentando controlar aqui, fazendo aquela jogadinha marota ali de final de jogo, de ficar chutando a bola em cima do cara, do adversário e tal. Inclusive o Cebolinha chuta essa bola aqui, se não me engano, em cima do Newton, né? E o Newton faz uma cena danada, vai lá reclamar com o Cebolinha, como se isso fosse um absurdo, né? Como se isso fosse uma grande afronta, né? Chutar a bola em cima do cara para a bola sair pela lateral. É impressionante como é que os times têm uma coisa com o Flamengo, né? Especialmente o Botafogo. É uma instituição que tem uma dificuldade para saber perder, né? Até, inclusive, nesse lance aqui, que é o último lance que eu vou mostrar para vocês, o Natan, né? Dando essa pancada aqui se eu não me engano, no Carrascal. Enfim, uma pancada desleal aqui, absurda, né? Negócio assim, totalmente fora do tom. E o professor lá, o juizão, acabou não dando vermelho. Tinha que ter dado, porque isso aqui foi uma bicanca, né? Foi um bico, foi uma atitude de agressão, na minha visão. Mas ele contemporizou ali, e aí logo depois disso ele termina o jogo e o Flamengo vence a partida com muito mérito, tá? Vence com muito mérito, porque jogou melhor que o Botafogo, teve as suas dificuldades na fase de construção, nas tomadas de decisão, na fase de entrada no último terço, melhor dizendo, né? Em algumas tomadas de decisão, mas coletivamente foi um time que esteve bem, perdeu um pouquinho o controle ali, como eu falei para vocês, mas logo depois recuperou também. Quinta-feira, vamos olhar para quinta-feira agora, tá? O Flamengo agora vai olhar para a Recopa, depois a gente pensa em Madureira, Carioca.
Jogo importante, vale uma taça internacional. O Felipe ontem falou na coletiva que quer muito ganhar essa taça, só tem uma, né? Então, o Flamengo vai trabalhar muito forte para fazer um bom jogo quinta-feira lá contra o Lanús. E a gente, é claro, vai trazer muito conteúdo aqui para vocês sobre esse jogo, tá? Você não esqueceu do like, não, né? Like, tá? Deixa o like para ajudar aqui o nosso trabalho. Se inscreve nesse canal também, compartilha, hypa, comenta. Vira membro do canal Falando de Tática também, tá? Vira membro do canal Falando de Tática, que você vai ter muitos benefícios, vai pagar muito pouco, vai pagar merreca, tá bom? Abração, até o próximo vídeo. Eu fui. Saudações.